3, 2, 1 e Claquete. Guilherme chegou aí na área. Bom dia, Guilherme. Como ele trabalha, como o vestibular, o Enem, trabalha tanto com aplicações do dia a dia, com aplicações, acho que não faz diferença nenhuma, né? Tudo bem. Com aplicações do dia a dia, a associação residencial, obviamente, vai ser mais importante do que a série. Então, é muito comum de a gente trabalhar, de acontecer, de se trabalhar com associação residencial no Enem. Ela é a que mais caiu até então. Na verdade, ela puxado para o misto, tá? Uma associação sozinha e tal, paradinha, não é de cair mesmo não, mas sempre paralelo puxado para o misto. Só série muito incomum de aparecer nos vestibulares, ok? Como que vai funcionar a nossa associação residencial e também chamada de independente? Nós aprendemos ontem que para ser nós aprendemos na última semana que para uma associação ser independente, ela deve ser ligada de forma direta na bateria, como tal qual acontece na sua residência, em que cada equipamento da sua casa está ligado numa mesma tensão, a tensão da rede, aquela do disjuntor, do relógio que vem lá de fora. Então, se tem uma rede 110 na sua casa, todos os equipamentos vão funcionar em 110, ok? E por que que isso acontece? Porque todos os equipamentos estarão conectados ao fio principal de energia, aquele que veio lá de fora, chamado fio fase. Então é importante que todos os equipamentos estejam ligados no mesmo lugar, na mesma bateria, de forma direta, para assim usar a voltagem total que ela tem. Num esquema tático, seria mais ou menos assim, ó. Está acostumado a trabalhar aqui com as nossas lâmpadazinhas, né? Fazer o rapidinho aqui para você no podrão. 3 lâmpadazinhas representando, claro, os nossos resistores, né? Você pode ligar aí o que você quiser. Pronto. Tá lá 3 lâmpadazinhas, deve dar para ver aí bonitinho. O que que a gente vai fazer? Colocar aqui embaixo a nossa bateria. Polo positivo, polo negativo. Ok? O que que é ligar de forma direta na bateria? Bom, é gastar um pouquinho mais de fio, mas é fazê-las funcionar com a tensão total. Então, se essa nossa bateria tem uma tensão total e eu quero que chegue para cada uma delas a mesma tensão da bateria, toda a tensão, eu vou ligar aqui, ó. Positivo, negativo. Pronto. A primeira lâmpada acendeu. Agora eu vou tirar do positivo um outro cabo e vou levar lá para a segunda lâmpada. E vou pegar um terceiro cabo e vou levar lá para outra lâmpada. Olha a diferença. Do primeiro circuito que eu tinha um ramo só para agora, um ramo, 2 ramos e 3 ramos. E claramente dá para você perceber aqui que eu tenho ramos independentes. Se o cara vir aqui pegar a tesoura e cortar o terceiro ramo lá, o terceiro fio, essa lâmpada desliga, ela apaga e as duas continuam a funcionar. Porque ambas têm circuitos independentes, ok? E nesse caso, devido a estarem uma parada aqui, que a parada aqui sai. E nesse caso, devido a estarem ligadas de forma direta na bateria, elas conseguem utilizar toda a voltagem da bateria de forma direta. É claro que, com o tempo, a física entendeu que eu não precisava tirar lá do polo positivo um fio para cada aparelho. Imagina, o nosso polo, no caso da residência, deve ser o relógio, né? O nosso relógio lá fora, né? Aonde sai o fio fase de energia. Não sei se você já falou, eu repito isso para você, não sei se você já viu, perdão, mas eu repito isso para você. Vá lá no seu relógio lá fora, né? Aquele que a Energisa barra CEMIG faz a leitura, né, do consumo de energia do mês da sua casa. Você abre ele, né, e
provavelmente numa tampinha, se você conseguir abrir ela, porque ela costuma ter um lacre, né? E aí romper aquele lacre não é muito interessante, não, porque pode gerar multa depois. Mas se você conseguir abrir aquela lampinha, tirar o lacre, depois voltar com ele de novo, abrir aquela tampinha, você vai ver um fio vindo do poste lá fora, né? Ele vai chegar aqui por baixo, e um fio de cima vindo da sua casa. E eles estão assim, ó, um fio grossão vindo lá de fora, fio fase, e um vindo da sua casa. Olha que doideira, velho. Né? E claro, vai ter o outro fio, né? Óbvio. Mas interessante você notar que eu tenho um fio de energia e um fio vindo da sua casa e não infinitos fios vindo da sua casa. Imagine, minha casa tem 20 lâmpadas, mais chuveiro, mais não sei quantas tomadas, mais não sei o quê. Cada coisa dessa que eu falei, cada tomadinha, interruptor, lâmpada, tudo vai representar um ramo, um circuito independente. Imagina todos esses fios saindo lá do relógio lá de fora. Que loucura, que chalhamaço de fio que a gente ia ter lá fora. E isso não acontece. Por que que não acontece? Porque eu posso tirar um fio forte, chamado de fase, ok? E fazer o que com ele? Dividir. Essa associação é a mais comum de aparecer no vestibular. Essa forma de representar. Claro que esse primeiro desenho que eu fiz, chamei de esquema tático, muito dificilmente ele vai aparecer, né? Para você. Aí, essa seria a outra forma. O que, que nós temos aqui? Uma associação em paralelo clara. Clara pela presença do que nós chamamos de nós, que eu vou representar em vermelho aqui para você. Um nó de entrada, aonde os fios se dividem, e um nó de saída, aonde os fios se juntam. E a ideia aqui vai funcionar da seguinte forma, claro, né? Esses dois fios têm que vir de algum lugar. E esse algum lugar é a bateria. Esses nós dividem esse fio fase, também conhecido como fio principal ou fio central, em 3 ramos. E toda vez que eu tenho mais de um ramo, quem vai mostrar isso é o nó. Mas aqui no primeiro momento eu não tinha um nó. Claro, eu fiz uma ligação pequena, né? Talvez se você tiver com muita vontade, você possa gastar esse tanto de fio como eu gastei aqui. Mas olha que lindo, do polo positivo não está saindo os 3 e do negativo não está chegando os 3. Olha o nó aqui. A única diferença é que ele resolveu botar os nós aqui. O que, que nós fizemos nesse esquema aqui? Trouxemos um fio principal e aqui dividimos ele. Mas como é que divide um fio, Simon, em 3? Bom, não divide, né? Eu vou pegar o fio aqui, parar ele aqui e vou pegar outros 3 pedaços e juntar nele. Enrolar, soldar, passar fita isolante, o que eu quiser fazer. Mas a ideia é 3 ramos independentes grudados no fio fase através dos nós. Um nó para dividir e um nó para chegar. E aqui nós temos a voltagem total e os nossos resistores, R1, R2 e R3, que no circuito residencial vai aparecer assim, ó. Esse é o queridinho aí dos vestibulares, tá? Sempre chamamos um fio de energia de fio fase e o outro fio de fio neutro. Então quer dizer, Simon, que na tomada da minha casa, que tem 2 polos, tem o fio fase e o neutro. Se eu enfiar o dedinho no neutro, eu não vou sentir choque, ok? Claro que não, né, doente? Os 2 fios, eles fecham o circuito que nós chamamos de energia. Né? Esse fio é chamado de neutro só porque ele não é o principal que vem lá do relógio. Né? O fio contendo a tensão da rede, né? O fio contendo a tensão da rede, o fio que contém energia, que vai provocar nos demais uma corrente elétrica, é o fio fase. Mas claro que eu preciso ter um circuito fechado. Por isso, quem é que vai fechar lá no relógio, lá na rede? O outro fio, o fio neutro. Porém, quem vai estar ligado entre o fase e o neutro? Os aparelhos.
Os aparelhos. E aí você achar que você vai tocar no fio neutro e não vai tomar choque, é sacanagem, né? Aí, essa ligação importantíssima para a nossa próxima matéria, para as próximas matérias, é chamada associação em caixa. Isso é um paralelo nato, ok? Porque se você notar, se você vier aqui, ó, e cortar um fiozinho aqui, eu acabo de desligar esse aparelho. Os demais continuam a funcionar. E olha que lindo, suponha essa rede como sendo a nossa bateria, né? A nossa tensão, como de fato ela é. Olha que legal. Para esse, deixa eu voltar aqui, ó. Isso, fiz uma paradinha aqui. Para esse resistor 1, qual eu estou apontando o dedo, olha o circuito dele. Ele está ligado direto na bateria, tá vendo? Para o circuito 2, olha o circuito dele. Está saindo lá da bateria, mano. Para o circuito 3 da bateria, para o circuito 4 da bateria. Olha que legal. Está saindo sempre da bateria e alimentando ele e voltando. Só que essa é uma forma ainda melhor de gastar menos fio, ok? Dependendo do fio que você vai utilizar, por exemplo, numa obra, não fica tão barato assim. Então, uma forma de você gastar menos fiações está aqui, na associação em caixa. Um fio fase só e eu vou pendurando raminhos. Tal qual isso aqui, ó. Um fio fase e aqui pendurei raminhos, né? Também é uma forma de representar. Então, no seu quadro, nós temos 3 representações muito importantes, muito fiéis. Preciso que você olhe para cá e consiga identificar no seu vestibular. Ah, é um paralelo. Eu lembro que o Simon falou, é um paralelo também. Porque para que se tenha paralelo, é importante você identificar a presença de mais de um ramo. Um ramo só, série, você já sabe. Mais de um ramo, o paralelo, ok? Alguma Ô, dúvida nessa Sá, montagem, nessa primeira parte? ô, Fala, Sá, Gabriel. Fala, Lucas. você falou do negócio do dedinho no neutro aí. Por que que quando você coloca a chave teste no neutro, não aparece corrente nem nada? Porque não tem. Mas não significa que não tem energia ali, então. Exato. Porque tem uma tensão. Quando você coloca a sua mão, você estabelece um circuito elétrico. Aí você vai sentir as consequências disso. Tá, ok. Ô Simon, Fala. quando está em paralelo aí, o resistor que está mais próximo à bateria, não necessariamente ele vai ter mais ou menos corrente chegando nele, não, né? Com certeza que não, Gabriel. Com certeza que não. Devido a ser circuitos independentes agora, cada aparelho, vou mostrar isso no próximo quadro, né? Estou dando uma enrolada aqui para a galera copiar bonitinho, quem quiser terminar aí. Mas cada aparelho, por receber a tensão total, vai ter a corrente que ele puxar. V igual a R vezes I. Como a voltagem é igual para todo mundo, né? Todo mundo aqui está recebendo 110, 110, 110, 110 volts na rede elétrica. Então, como a voltagem é igual para todo mundo, né? Dependendo da resistência de cada um, cada aparelho vai puxar a sua corrente, tá bom? Então, pode ser Entendi. que o daqui é o aparelho mais potente, precisa de mais corrente elétrica, ou pode ser que esse primeiro aqui seja a lâmpada de menor potência, por exemplo, ok? E aí brilhe menos, use menos corrente. Então são circuitos agora independentes, a gente não precisa preocupar com o posicionamento do aparelho. Beleza. Todos copiamos, moçada? Ou melhor, alguém não no quesito apagar? Pode se manifestar pelo chat também, porque está aberto. Vai na fé. Verdade, Pode só. demorou. Eu ia deixar esse desenho aqui, mas ele ficou muito grande e eu vou ficar com pouco espaço para escrever, então eu vou apagar geral, tá bom? Lindos, para se resolver um problema em paralelo, e com isso resolver um problema misto, né, o que a gente vai fazer nas próximas aulas, velho, aulas interessantíssimas, acho que vocês vão gostar muito, muito legal trabalhar
da forma como a gente vai trabalhar dentro da matéria de resistores. Tem muita gente que acha muito difícil, mas ela é divertida sem dúvida, entendeu? Abrir circuito, encontrar qual é o equivalente, é muito legal, é um desafio muito legal para a gente, ok? Mas como vai funcionar a nossa associação em paralelo? Vou fazer um desenho menor aqui no canto. Essa é uma outra forma de representar, ok? É a forma de divisão em caixa. Mais fácil também para desenhar, né? Fica mais homogêneo aí para você, homogêneo. Lindões, voltagem total, resistor R1, R2, R3 e quantos tiver. Agora nós queremos falar sobre 4 propriedades: tensão, corrente, resistência equivalente e potência, tal qual nós falamos lá para associação em série. O mais legal daqui do paralelo e da associação em série é que elas são inversos um do outro, ok? Então, você vai depois, vai pegar o seu caderno da série, pegar suas anotações do paralelo e falar assim, ó, aqui a tensão divide, aqui a tensão é constante. Aqui a corrente é constante, aqui a corrente divide. Você vai ver que uma é o inverso da outra. Então, não é muito difícil de decorar ou de compreender o assunto, ok? Mas peço sempre que no paralelo, lembre da sua casa. Tenha um pouquinho de bom senso e lembrar da sua casa. Ah, apaguei a lâmpada do meu quarto. Você não apaga o resto da casa, ok? Então, vai lembrando dos quesitos residenciais da sua casa, ok? Muito diferente, quero deixar isso muito claro para vocês, do que acontece aí no colégio, do que acontece no nosso colégio. O nosso colégio tem várias lâmpadas numa sala e um interruptor só, está ligado? Apaga um, fecha tudo. Não sei se vocês lembram quando fizeram essas novas instalações de lâmpadas e ventiladores. Eram vários interruptores, lembra? Inclusive, eles estão até ainda em algumas salas por conta do ventilador, né? Ainda deixou o comando do ventilador em cada interruptor, né? Não tirou, não colocou em um só, mas as lâmpadas foi puxada para um interruptor só. E a diferença disso é que continua sendo em paralelo. A única diferença é aonde colocou os interruptores. Exemplo, está olhando esse desenho aqui? Como se no colégio nós tivéssemos uma sala de aula com 3 lâmpadas, ok? E elas estão em paralelo, obviamente. O que, que a física faz? Puxa o interruptor de cada lâmpada do seu ramo. É como se eu viesse aqui nesse ramo aqui e botasse o interruptor, nesse ramo aqui, botasse o interruptor, e nesse ramo aqui, botasse o interruptor. O que acontece quando eu mexo nesses interruptores aqui? Eu acendo e desligo cada uma das lâmpadas, ok? Normal. O que a física fez lá? Fechou esses interruptores, o eletricista, né, que a Elaine chamou lá, ele fechou esses interruptores aqui, fechou, abriu lá, fechou, arrancou tudo e tal, bonitinho. E pegou esses fios dos interruptores, juntou, ligou no fio fase e botou o interruptor aqui, no fio fase. Você consegue compreender que essa associação continua em paralelo? A única diferença é que ele colocou a chave para ligar e desligar ela no fio principal. Aí é como se eu estivesse alimentando ou cortando a energia do fio principal. Aí lascou mesmo, né, velho? Porque se todo esse circuito, esses ramos, estão ligados num fio principal, né, que chegaria ali na sala de aula e se dividiria, e eu coloco o interruptor logo nele, se eu desligar, eu corto a energia inteira que vem para essas lâmpadas. Então não é aquele negócio que, queimou uma, apagou tudo, olha lá. Até porque na sala de aula de vocês já deve ter queimado lâmpada, e vocês viram que quando queima uma, queima ela. Pode até queimar umas 2, 3, né? Mas queimam elas, as demais ficam funcionando, ok, galera? Então é uma associação em paralelo, continua sendo, a única diferença é a aplicação do que nós chamamos de chave, ou chave interruptora, ou somente interruptor. Ok? Primeira propriedade da associação em paralelo. Se é ligado de forma direta na bateria, a tensão é constante. Então, aqui
tensão constante. Em paralelo, desculpa, em série, divisor de tensão, ok? Aqui, tensão constante. Então, a gente vai dizer para você que a tensão que passa em 1 é igual a que passa em 2, é igual a que passa em 3, é igual quantas tiver, que é igual à tensão total, ok? Não importa quantos penduricados ali em paralelo, a tensão é sempre igual à voltagem total da bateria. Ela consegue alimentar todo mundo, doando para eles toda a sua tensão total, ok? Então, tá aqui para gente. Ah, mas aí vai acabar, né? A tensão total, né? Então, se você utilizasse lâmpadas para alimentar um paralelo, pilhas para alimentar um paralelo, você estava na merda, né? Porque a pilha precisa mandar toda a voltagem dela para 3 equipamentos, por exemplo, que está aqui no exemplo, vai cair muito rápido, vai acabar muito mais rápido, né? Do que alimentar um só. Mas como você está ligando a rede de tensão, que é uma rede teoricamente constante, alimentada o tempo inteiro pela usina produtora de energia, então você não precisa se preocupar. Ali seria uma energia que não se acaba, ok? Sempre alimentada de forma constante. Então, tensão constante, bonitinho. Agora, lei de Kirchhoff, lembra? Cada ramo, uma corrente. Isso significa, então, que quando eu conectar esses 3 aparelhos aqui, cada um deles, devido a ter a sua tensão independente, o seu ramo independente, vai puxar, chamar uma corrente para funcionar. Né? Suponha que eu tenha aqui uma lâmpada que use 1 ampere, né? Um aparelho de som que use 3 ampere, e um chuveiro elétrico que use 8 ou 10 ampere. Na hora que funcionar isso aqui, temos 8, temos 3 e temos 1. 8 com 4, 12. Então, vai sair daqui da bateria uma corrente chamada de corrente total. Claro que quando ela chegar no nó, ela vai se dividir. Ela vai alimentar cada aparelho tal qual a necessidade. Então, ali para cima vai, sem dúvida, a corrente que alimenta 1, aqui a corrente que alimenta o aparelho 2 e para baixo a corrente que alimenta o aparelho 3. Ou seja, meus queridos, é uma associação independente. Cada aparelho usa a sua corrente. E óbvio que a soma dessas correntes tem que totalizar quem? A corrente total, que se divide no primeiro nó e se junta no outro nó. Tá bom? Ah, mas Simon, aqui não vai acontecer da corrente sair menor porque os aparelhos chuparam a corrente elétrica? Lindo, pelo amor de Deus, lembre-se, hein? Já foi falado isso para você. Quando sai daqui uma corrente total e passa pelos aparelhos, a única coisa que acontece do lado de lá é uma menor energia. É uma menor energia cinética do movimento no fluxo de cargas. É como se ele saísse daqui loucaraços e chegasse aqui. Porém, tem uma bateria sustentando a energia o fio inteiro. E por isso vai se permanecer de forma constante, né? Porque tem uma alimentação de forma constante. Agora lembra, o que é corrente elétrica? Fluxo de cargas. No caso dos fios, fluxo de elétrons. Para a corrente acabar ou diminuir, eu tenho que sumir com elétrons. Imagina esses aparelhos comendo elétrons. Não é o que acontece, né? Volta e meia a gente tem que pedir para trocar. Pensa, o cara da Energisa bater na porta da sua casa, o senhor Terra, hoje nós viemos para fazer a manutenção da rede elétrica da sua casa, acabaram-se os elétrons, é hora de trocar os fios. Ah, beleza, pode entrar, quebra tudo, troca fio, fecha tudo, passa massa, espera secar, passa tinta, top. Um dia depois o cara bate de novo na porta do Terra, o senhor Terra, nós íamos trocar a instalação elétrica da sua casa, acabaram-se os elétrons. Pensa, velho. Né? Os aparelhos comendo elétrons? Não. Então a corrente ela se mantém constante por esse motivo. O número de elétrons não se altera aqui no fio, ok? Claro que com o tempo pode oxidar, né? E aí sim, a gente vai ter essa perda com certeza. Mas o fio está aqui funcionando normal. A única coisa que os aparelhos utilizam é a energia cinética, né, do movimento desses elétrons. Então, eu tenho aqui um circuito divisor de corrente. Perfeito?
onde a corrente total será então a soma, né, representada pela soma de todos os N dispositivos que eu tiver, de todas as correntes que nós tivermos aí. Tudo bem? Se você lembrar da lei de Ohm, vamos lembrar aqui, chamar de resistor equivalente. Hoje, assim que o nosso horário finalizar aqui, vou pedir o senhor para entrar no mesmo link novamente, ok? A gente vai continuar a nossa aula provavelmente até 9h30 hoje. Né? Se você estiver pensando em algum intervalo, alguma coisa aí, acho que talvez não dê, tá bom? Se eu pensar no meu resistor equivalente para associação em paralelo, pense comigo. Trazendo para cá, para o divisor de corrente, eu sei que corrente, olhando pela equação VRI, né? Vamos colocar aqui embaixo, V igual a R vezes I. Se eu isolar o I e passar o R para cá, eu posso chamar o I de V sobre R. Todo mundo concorda com isso? E claro, né? Para eu trabalhar com resistor total, se eu sei a voltagem total e a corrente total, eu posso jogar aqui, não posso? VRI total. V total, R total, I total é uma forma de trabalhar com a equação. Já falei isso para você várias vezes, ok? Total aqui mais separadinho. Várias vezes. Então, nós temos I igual a V sobre R. Para que eu quero isso? Se eu substituir aqui em cima, I total, V total sobre R total. I1, V1 sobre R1, substituindo a equação. I2, V2 sobre R2. I3, V3 sobre R3. E quantos tivermos, observando o dado acima que a tensão é constante e igual em todos os termos, mesmo sendo uma soma de frações, se está presente em todos os termos, dá para a gente simplificar, cortar. E aí o que sobra para a gente? Uma equação da resistência equivalente na associação em paralelo. Um pouco mais enjoadinha, já que agora fica 1 sobre REC, olha que maravilha, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, e aí o senhor vai precisar de estar afiado com o seu MMC, né? Para brincar de resistência equivalente de múltiplas partes numa associação em paralelo, ok? Então, nós temos aqui no quadro 3 propriedades. A tensão é constante, a corrente é dividida e a resistência equivalente. Se eu quiser tirar todos os 3 daqui e colocar apenas um que funcione do mesmo jeito? Como assim, Simon? Vai emitir a mesma potência dos 3, vai usar a mesma corrente total dos 3, tudo igual. Mas se eu quiser tirar os 3 e colocar apenas um, agora eu não posso só somar como eu somava em série. Agora olha que legal, a soma dos inversos. Né? Até nisso, na resistência equivalente, o paralelo funciona como inverso. Agora nós temos a soma dos inversos, 1 sobre REC, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3 e por aí vai, ok? Alguma dúvida nessa parte 2? Não. Suavidade? Ô, Sam, isso aí foi passado no nono ano, não foi? Não entendi, lindo? Tipo assim, no nono ano, a gente viu esse negócio aí de REC, não viu? Eu lembro desse trem. Viu, velho. Viu Acho que sim. mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Bem Ah, mais ou menos. Por exemplo, esse REC aqui que eu vou passar agora, das propriedades do paralelo, a gente não costuma ver lá. Né, exatamente a próxima. A gente vê sim, né, mastigado, alguma propriedade ou outra, mas não aprofunda, como a gente vai fazer agora. Mas vê sim. O REC eu sei que vê. Tanto série quanto paralelo. E lá a gente não brincava de associação mista, né? Outra coisa que vai fazer agora no terceiro ano.
Matéria que não faz sentido, na verdade, a gente trabalhar no 9º ano. Amados, todos terminamos de copiar? Ou alguém não? Quem é de Princeton já tirou o Princeton? Hein, galera? Eu já copiei. Vou fechar a nossa aula e você clica naquele link de novo para a gente abrir, ok? Tudo bem? Ou eu vou ver se eu fecho aqui e abro e se vocês já estão presentes, tá bom? Mas eu vou fechar essa aula e vou abrir de novo. Show de bola? Clica no mesmo link lá por please. Tchau.